o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Por que, então, as pessoas não estão no lugar que Deus lhes proveu? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Posso lembrar daquele dia, quando Jesus apareceu. A multidão se comprimia, vejam que aconteceu. Há muito tempo eu procurava minha saúde restaurar, gastando tudo que tinha. A solução não pude achar. Tinha ouvido de um mestre galileu, de suas muitas maravilhas e poder, e senti minha esperança renascer. Pela fé pude a cura receber. Então saí, atravessei a multidão, sem forças, mas com fé guardada em meu coração. Se tão somente
da fé que mudou o meu viver. Jesus atende o toque da fé de todo sofredor, e não importa a multidão, Ele sabe quem o tocou. É esse contato de fé que salva o pecador. É esse toque da fé que faz fluir o amor. Por que então as pessoas não estão no lugar que Deus lhes proveu? Ouvintes, é uma pergunta que encerra uma grande mensagem feita pelo profeta desta era, na mensagem O Terceiro Êxodo. O Terceiro Êxodo, mais uma tremenda mensagem do profeta de Deus para esta era. Comentando sobre o povo de Israel. Como sempre, toda a pregação é baseada nisto, no Êxodo, em Israel, mesmo que não cite, mesmo que o pregador não faça menção de Êxodo, de Israel, mas toda a mensagem da Bíblia Sagrada é sustentada por este fundamento do Pentateuco, que compreende de Gênesis até Deuteronômio, incluindo Josué, que vive a era do vencedor, atravessa o Jordão, que quer dizer, que significa fazer morrer a si mesmo. Então nós vemos nesta mensagem, o terceiro Êxodo, uma meditação que traz perfeitamente os nossos dias em cena à luz de toda a palavra. Antes de descobrirmos o que este êxodo significa, vamos tipificar o êxodo de então com o êxodo de agora. O êxodo que termina, entre vários significados, em saída. Saída. Êxodo, saída. Escapar. Saiu de tal lugar. Agora, isso sempre está correndo exatamente em paralelo. Um deles é natural, e as próprias e mesmas coisas que ele fez no natural. O natural falando do espiritual. E isso está tipificando aqui perfeitamente através do antitipo disto, no espiritual. O êxodo espiritual. Então veja, em síntese, que o êxodo natural tipifica
o êxodo espiritual. Porque, no caso, para entendermos melhor, o êxodo de então tratou-se de uma coisa física, um acontecimento físico, inclusive geográfico. Percorreria um curso, o povo de Israel, até chegar na terra prometida. Agora é um êxodo espiritual que não compreende o natural de sair daqui para ali ou dali para colar. Não é apenas uma operação física, mas é sair do espírito que escravizou, que tem escravizado a humanidade de hoje. A humanidade religiosa. Veja, quantas nações existiam no tempo do Egito, no tempo da escravatura de Israel no Egito. Existiam muitas outras nações, mas nenhuma delas estava amassando barro para Faraó. Isso é profundo. Nenhuma delas, somente Israel que estava amassando barro para Faraó. Existem muitas religiões no mundo hoje, muitos segmentos religiosos. Mas o que está sob escravidão mesmo é o chamado cristão, é o cristianismo, é o evangélico. É que tem que sair, é que tem que sofrer um êxodo de todo sistema que tem escravizado durante todos esses séculos, inclusive através de doutrinas que hoje, pela revelação, a gente não tem medo de dizer que são doutrinas pagãs. Inclusive, especialmente, a básica, que é a doutrina das três pessoas extintas, herdada no Concílio de Nicéia. Isso vem escravizando a igreja. A igreja tem se tornado escrava, amassando barro para Faraó. Esse sistema virou um completo Egito. E a revelação do profeta de Deus, através do profeta de Deus, a mensagem provoca esse êxodo. O povo sai espiritualmente dos sistemas. Saindo espiritualmente, logicamente, saem fisicamente do meio deles, porque eles não querem um povo que está fora do sistema. É o caso de Jesus estar fora de Laodiceia. Veja aí Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Você vai ver que ele está do lado de fora desta era. O êxodo foi do próprio Senhor Jesus Cristo. E aqueles que estão em Cristo também sofreram esse êxodo, porque ele é espiritual. As mulheres sofreram o êxodo, a saída do mundo da moda, voltando para a terra prometida, que são as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos, voltando de onde saíram, do Pentecostes legítimo, da doutrina apostólica, profética. Ela teve que sair, a igreja teve que sair e voltar para a terra prometida, que é a palavra. Por isso Elias veio convertendo os corações dos filhos à fé apostólica, à fé dos pais, voltando. Aleluia! Então o profeta de Deus diz: é maravilhoso ver a palavra de Deus. Ela não se choca
Como alguém pode dizer que ela não é inspirada? Isto foi por volta de 2.800 anos atrás. Você sabe disso. E como ele prometeu, e o que ele fez, e deixou aquilo ali como exemplo, como ele faz a sombra de algo testificar do positivo. Aquela sombra física, Israel sofreu tudo aquilo para tipificar o espiritual nosso hoje, o Israel de Deus, o Israel espiritual. Você está nesse quadro, você está nesse êxodo. Se teve um preço lá, tem um preço aqui. Agora, se houve uma coluna de fogo lá, há uma coluna de fogo aqui. Se houve uma nuvem lá, há uma nuvem aqui. E como ele prometeu, e o que ele fez, e deixou aquilo como exemplo, para quê? Para testificar do positivo, aquela sombra de tudo que você lê em Êxodo. É uma sombra tipificando o positivo, o nosso dia. O profeta de Deus ficava então exuberante, alegre, transbordante ao ver estas coisas, como nós também ficamos. Agora devemos rever Gênesis para ver o que eles desceram até o Egito, o porquê. Por que eles desceram até o Egito? Que é grande pergunta. Grande pergunta. Por que eles desceram até o Egito? Por que eles caíram naquela armadilha? Tudo no início era bênção, maravilhas, como a igreja. Maravilhas e maravilhas. Porque a resposta o profeta de Deus nos dá. Porque o povo de Deus estaria fora daquela terra, o povo de Deus estaria fora do seu lugar. Por que que o povo de Deus carregaria tantas doutrinas falsas por esses séculos todos, vindo à luz gradativamente, através dos reformadores, nesse parto que chegamos ao final com Lutero, Wesley, Pentecostes e agora William Branham? Por que a igreja tinha que estar fora tanto tempo, tantos séculos, para agora essas doutrinas estarem tão sagradas para eles? O Egito espiritual está muito sagrado para eles. E depois de tudo, veja, e depois de tudo que Deus prometeu bem ali, onde o princípio foi com Abraão, Isaque e Jacó na Palestina, Deus lhes deu aquela terra e disse: é esta, não é outra. Eu sempre afirmo isso. Israel podia, pelo poder de Deus, tomar o Egito, escravizar o Egito. Os egípcios que iriam amassar barro, poderiam reverter a situação, mas a terra não era aquela, não é essa terra manchada de pecado. Eles querem fazer desse mundo de lixo um céu, salvá-lo para Cristo. Mas não tem jeito, não é esta.
nessa condição. Por isso a palavra diz novos céus e nova terra, porque ela será purificada, queimada, passará por um batismo de fogo. Então por quê? Esta é a pergunta hoje também. Por quê? Então as pessoas não estão no lugar que Deus lhes proveu? Deus nos deu um Pentecostes, e Ele nos deu um livro de Atos, Ele nos deu o Espírito Santo para nos dirigir e nos guiar. Ele nos deu uma terra, e porque estamos fora dela? Porque a igreja está fora dela? Porque não está a grande igreja cristã hoje vivendo novamente como o livro de Atos, trazendo a mesma coisa? Há alguma razão para isto. Todos nós sabemos que estamos quebrados e estamos em uma condição terrível, e a condição mais terrível que o cristianismo já viveu é hoje. Não há outra pior na história. E estamos bem à beira de trazer o grande, terrível julgamento que resta para a igreja. E antes que este julgamento possa acontecer, Deus está chamando um êxodo, exatamente como Ele fez então. Os pecados dos amorreus estavam amontoados, então Ele está chamando um êxodo espiritual. Vamos voltar só um momento e tipificar e descobrir por que eles desceram para o Egito. Sabe por quê? Por causa da inveja que eles tiveram de um irmão chamado José. Esta é a razão pela qual Israel estava no Egito naquele tempo, por causa da inveja. Por isso eles foram parar para fora da terra, por falta da humildade, por falta do respeito para com o profeta de Deus, porque José estava vendo visões. As promessas de Deus eram só para enquanto eles permanecessem naquela terra. Lá no Egito eles não tinham nenhuma promessa. Mas povo de Deus, graças a Deus, que como Israel recebeu aquele profeta, nós também recebemos, e estamos nesse êxodo. Entra você também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Conceder-me tua graça.